Eu gravei um vídeo esses dias falando a respeito de um curso extraordinário que os meus filhos vão fazer. Eu acredito que é disruptivo, é algo que vem a fazer muita diferença nos dias de hoje. E depois que eu gravei isso, as pessoas começaram, Ricardo, mas que curso que é esse? Isso tem a ver com o quê? Qual que é o objetivo? Como funciona? Eu fico guardando aqui algumas perguntas e disse, olha, sábado, 4 horas da tarde, às 16 horas, vamos fazer aí uma live explicando para as pessoas qual que é o objetivo de legado e propósito, o que, que isso vai influenciar nas vidas dos meus filhos, já espero também que influencie muito na vida dos filhos de vocês. Mas antes disso, eu quero apresentar duas pessoas que, com todo o carinho, têm sido parte da nossa família já, queridos amigos, Ricardo Leal e Eliane Cunha. Ambos são CEO e coordenadores, na verdade, a reitora da Faculdade da Alma. Um trabalho excepcional que vem fazendo aí para todo o Brasil, até fora do Brasil, com a psicanálise. E agora vem com uma proposta muito diferente, extraordinária, disruptiva, muito importante para os nossos filhos. A Faculdade da Alma, hoje, ela tem uma proposta muito humanizada de realmente acolher o ser humano que tem ali atrás e poder entender os seus desafios pessoais, nas suas particularidades, os seus nuances, a sua jornada, a sua história, a sua família, e poder ajudar dentro de todo esse contexto de uma forma mais personalizada e humanizada. Nós já estamos aí com 10 países, né, em atendimento aí de adultos. A gente está, então, criando um processo onde a gente forma terapeutas, transforma a vida pessoal deles primeiro, para depois eles serem realmente, com os dois pés no chão, capazes de transformar a vida das pessoas. E aí, nós temos muito forte isso no nosso coração, né, de poder proporcionar também para os filhos, adolescentes dessas pessoas e também, né, de todo mundo que desejar. Então, proporcionar essa capacitação em desenvolvimento pessoal, em um adolescente conseguir se encontrar, né, e para isso tem, e também a parte de empreendedorismo. E para isso, tem aí uma bagagem de mais de 20 anos de clínica, trabalhando, atuando, entendendo cada ser humano nas suas particularidades, e a gente criou esse processo para poder proporcionar uma experiência única, um serviço que ainda não existe no Brasil e que vai, com certeza, ser muito favorável para você conseguir resolver situações reais na vida, né? Ajudar esse adolescente, não só ele a se encontrar e se reconhecer e sabe, encontrar o seu lugar no mundo, mas ser um agente de transformação na sua própria família, desenvolver empreendedorismo, daqui a pouco ele vai ter autonomia, ele vai poder ter relacionamentos saudáveis na vida, ele vai poder ter relacionamentos saudáveis no trabalho, ele vai poder gerenciar pessoas, a equipe aí de pessoas que você tem, ele vai ser uma pessoa ativa ali na família, ele já não é mais a criança que não muitos anos atrás era. Agora, ele está num processo de transição, ele está entrando nesse universo da vida adulta, e ele precisa, né, ser também trabalhado e reconhecido por esse potencial todo que ele tem, despertado nesse potencial, né? Então, dito isso, estou trazendo um pouquinho já do porquê, né, faz sentido de o pessoal participar ali do evento que a gente vai fazer de lançamento na terça-feira que vem. Agora, professora coordenadora Eliane Cunha, se apresente aí, pessoal. Eu acho que mais do que falar de currículo, né, daquilo que está no papel, a gente fala de experiência prática, né? Então, quem é Eliane Cunha? Eliane Cunha é mãe de 2 adolescentes, viveu uma situação que trouxe ali o término do casamento, e eu fiquei com 2 filhos crianças, né, um de 2 e outro de 4 anos, e que no meu conhecimento já terapêutico, eu sabia que essas crianças iam chegar na adolescência. Então, o que a gente traz para o legado e propósito hoje é o que eu vivi lá atrás com os meus filhos, na infância deles, e já consciente de que eles iam viver uma adolescência. E como o Ricardo Leal falou, a adolescência é um momento difícil para toda criança que chega nela.
É difícil, é um patamar novo, é um universo novo, é um mundo novo, é uma coisa assim que para o adolescente ali, ele vai, se ele não tem um direcionamento, ele vai fazer o que ele acha que vai funcionar, o que ele acha que vai dar certo. E muitas vezes acaba não dando certo. E as consequências disso ele vai ter que levar para a vida. Então, trazendo a minha apresentação, eu sou essa pessoa. E além de 20 anos de experiência, 20 anos, às vezes passa um pouquinho, né? Acho que já está um pouco mais de 20 anos de experiência clínica. E nesses 20 anos, a gente atendeu muitos adolescentes. Já havia lá atrás esse desejo de fazer algo por eles, de trazer algo que fosse de ajuda real e verdadeira, e não só uma questão paliativa, não é trabalhar com modificar comportamento, de jeito nenhum. É um processo mais interno. Então, tudo que deu certo na minha vida pessoal, com os meus filhos, que hoje têm 14 e 16 anos, já indo para 17 já, tudo que deu certo na vida dos meus filhos e tudo que deu certo para os pacientes que eu atendi nesses 20 anos de clínica e continuo atendendo, eu não parei meu atendimento clínico. Então, está aqui Eliane Cunha, psicanalista, né, buscando trazer agora para o legado e propósito de maneira mais abrangente todo esse resultado que a gente tem certeza que vai fazer diferença na vida dos adolescentes e também na vida da família desses adolescentes. Porque não é vivido, o adolescente não vive sozinho, né? Ele tem uma família, ele tem escola, ele tem grupos, ele tem amigos, então vai fazer diferença em todo o contexto da vida dos adolescentes. E agora eu vou apresentar o Ricardo Leal, porque eu vi que ele não se apresentou. Ricardo Leal é o CEO da Faculdade da Alma, e ele está junto nesse propósito, ele está junto nesse trabalho com a gente, e ele traz uma bagagem também muito importante e significativa para esse movimento que a gente inicia agora a partir de 2026. Maravilhoso. É bom que as pessoas saibam quem são, porque fica muito importante para que todos que têm adolescentes, que têm aí as suas crianças querendo colocá-las em um mundo literalmente competitivo, qual que é a diferença hoje de leitura a respeito daquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos? As pessoas perguntando, Ricardo, mas que proposta que é essa que você falou? Eu sempre procuro dizer que se nós anteciparmos alguns problemas que a vida apresenta, com certeza teremos facilidade. Na hora que ela aparecer, ela vai com certeza ter um pouco mais de bagagem, preparo. E como é que a gente prepara isso? Antecipando problemas. Normalmente as pessoas procuram para resolver problemas de vida, vida pessoal, financeira, emocional, do trabalho, depois que já apareceu o problema. E aí a gente sabe que é resolvível? Com certeza. Tudo nessa vida se dá jeito. Não dá jeito é para a morte. Então tudo vai se resolver. Mas quando a gente antecipa isso, imagina só, ferramentas que podem ajudar. Maria Eduarda e Emanuel, quando chegar na minha idade, estarem tranquilos, preparados, equipados, com todo o seu arsenal. Eu achei importantíssimo abrir uma live dessa para que vocês possam ajudar, esclarecer qual a importância desse curso, que é um programa, né, que será muito bem explorado e desenvolvido para os nossos jovens. Ricardo Leal já veio de concursos públicos, tem muitas jovens que estão agora entrando na fase de ensino médio. E eles ficam assim, poxa, como estudar? O Ricardo passou em concurso, ele sabe. Passar concurso não é brincadeira, é método. É difícil? Não, se fosse difícil ou impossível, poucas pessoas passavam. Então, como ele passou, pode dizer que há possibilidade. Então, como tudo na vida existe um método, o Ricardo, com a sua experiência, pode nos ajudar a pegar na mão dos nossos bebês e levar até a porta dos seus objetivos. A Eliane também, que tem experiência riquíssima, muito competente na área da pedagogia, agora da psicanálise, pode também conduzir e pavimentar o caminho dos nossos filhos de uma maneira mais tranquila. Então, eu vou lá com as perguntas, quero deixar vocês falando para até eu conhecer um pouco mais sobre esse legado e propósito. Primeira pergunta, eu fui anotando aqui, o pessoal foi me mandando, o que é legado e propósito? Eu falei um pouquinho, né, na minha apresentação, o que é o Legado e Propósito. Ele é um programa que vai atender adolescentes de 12 a 17 anos a princípio, tá? Porque eu digo a princípio, porque a nossa intenção é abranger desde a infância, até o momento que essa pessoa está pronta para ir para a vida, de fato. Mas, a princípio, é um projeto que vai atender adolescentes entre 12 a 17 anos,
E nesse projeto, nós vamos trazer, né, nosso foco principal dentro desse projeto é o desenvolvimento pessoal do adolescente. Ele precisa entender quem ele é, ele precisa entender onde ele está, ele precisa entender o que é a vida, ele precisa entender, né? Ele precisa entender, porque ele precisa se encontrar em si. Então, o foco principal é desenvolvimento pessoal desse adolescente, desenvolvimento emocional, porque você falou um pouquinho antes sobre decisões, né, sobre vestibulares, sobre Enem, sobre um monte de a vida vai nos levando, né, para as nossas responsabilidades e também preparar esse adolescente emocionalmente para essas questões que vão vir para a vida dele, né? Então, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, desenvolver potencialidades desse adolescente, desenvolver união, né? Aquela questão de estar num grupo, o pertencimento. Eu tenho uma lista aqui, eu fiz uma listinha para dizer o que é, mais ou menos, e eu posso dizer, nós vamos buscar reconstruir a conexão emocional entre pais e filhos dentro desse propósito, né? E legado, ou esse legado e propósito, resgatar essa conexão, evitar conflitos internos entre familiares. Gente, é muito lindo isso, quando a gente trabalha com esse adolescente, esse adolescente se torna consciente dele, não há mais conflito. Até nós, quando nos tornamos conscientes, a gente não quer mais conflito, a gente já entende. Então, trazer todo esse entendimento, nós temos um conteúdo muito rico dentro da formação em psicanálise, que é os níveis de consciência do ser humano. A gente vai trazer esse desenvolvimento dos níveis de consciência do ser humano na linguagem do adolescente para a gente ajudar esse adolescente a ganhar essa consciência sobre quem ele é. Isso vai, né, reconstruir relacionamentos, reconstruir relação desse adolescente com o seu meio, oferecer aos adolescentes caminho de descoberta de identidade. Quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? Né? Promover esse reconhecimento de quem eles são. Até porque o adolescente, ele muitas vezes ele tá perdido, né? Ele está num processo de transição, em um momento específico da vida, em que ele está perdido, ele não sabe que caminho seguir, às vezes ele se sente extremamente pressionado ou pressionada a seguir determinado caminho, nem sabe se é aquilo que aquela pessoa quer, né? Eu mesmo fiz lá vestibular, lembro, fiz, daí no final das contas acabei depois mudando a rota, depois fui lá, fiz o concurso, passei lá em 6º lugar no país e tal, no Ministério da Defesa, e depois mudei a rota de novo. Eu podia ter atalhado algumas coisas, claro, tudo veio para o aprendizado, né? Mas na adolescência é um momento muito apropriado para a gente poder trazer consciência e conseguir decidir por si mesmo, né, sem tanto ouvir as pressões externas. As pressões externas não são em casa, necessariamente. Às vezes vai ser dos professores na escola, às vezes vai ser dos próprios colegas de turma, ensino médio, que recebem pressões de vários lugares e compartilham essa pressão entre si. E às vezes por exemplo, às vezes eu converso com o João, filho da Eliane, ele é um adolescente super consciente. Muito mesmo de admirar, assim, ele é realmente muito consciente. E aí, quando eu converso com ele sobre essas questões, né, de vestibular, de o que ele vai fazer e tal, ele tem total clareza de que as pressões que ele recebe não são da família, são dos colegas e dos professores que passam aquilo porque os colegas dele se cobram muito, são cobrados pela família dele. Ele não é. Então, ele consegue ter essa separação e isso favorece muito de ele poder tomar uma decisão que é a que vai fazer o coração dele cantar, por assim dizer, né? Fantástico. Eu tenho uma academia de taekwondo, o ano que vem, daqui 2 meses vai fazer 28 anos que estamos em Cornélio Procópio com ela. E eu percebi que a grande dificuldade que os pais encontram hoje não é na primeira idade. Eu acredito que a primeira idade, as professoras do ensino fundamental 1 são extraordinárias. Não que as outras não sejam, entendo o que eu estou falando, porque elas conseguem fazer essa ponte da família junto com o mundo lá fora. Então, elas começam a apresentar o mundo lá fora com algumas atividades que vão complementando a vida do lar. Só que eu percebo que
a segunda infância, lá no ensino fundamental 2 para o ensino médio, parece que há um hiato. A família não está preparada para lidar com a descoberta do adolescente com o mundo lá fora e as respostas dentro de casa, e o mundo lá fora, voraz, engole os filhos com tanta informação e tantos problemas, né? Que assim podemos dizer, que acaba, ó, até o nosso prefeito de Cornélio Procópio vem fazendo um belíssimo trabalho, está aí junto com a gente na nossa live. Muito bem-vindo, Rafael Sampaio, meu amigo. Então eu percebo que há a importância de termos, né, um programa como esse, que vem ajudar os jovens adolescentes a encarar esses grandes desafios. Qual que é o programa de legado e propósito? Ó, só vou pegar um ganchinho do que você acabou de falar, dos desafios da própria família em lidar com essa questão, né, do adolescente, que a gente também, dentro do legado e propósito, vai ter esse olhar para o familiar também. A gente não vai só fazer um trabalho com o adolescente, nós vamos também ajudar esse familiar, vamos ajudar esse pai, vamos ajudar essa mãe também a se encontrar nessa bagunça toda que é a vida da família quando chega, né, na adolescência do filho. Então, os pais também, as pessoas que convivem ali com os adolescentes, vão ter esse acompanhamento também, né? A gente vai olhar para a situação, para a vida do adolescente num todo. E depois isso vai cooperar na escola também. Os resultados desse trabalho do legado e propósito vai chegar na escola, porque vai estar no adolescente. E quando o adolescente vai para a escola, ele vai levar essa mudança na vida dele também para a escola, né? Que mais que nós temos, Ricardo, no legado e propósito? A gente vai focar em desenvolver habilidades emocionais e sociais úteis, né, para a vida do adolescente. Quando eu digo úteis, eu quero dizer que nós vamos focar em situações reais, nós vamos focar naquilo que faz diferença e naquilo que o adolescente precisa. A gente vai ficar enchendo linguiça, não é uma coisa assim, que não faz Quadradinha, sentido. e não vai ser uma coisa quadradinha e chata, porque o adolescente não quer uma coisa quadradinha e chata, ele quer uma coisa dinâmica. A gente vai ter, assim, jogos que vão ajudar ele a aprender sobre o ser humano, sobre si mesmo, sobre as interações que ele tem com as pessoas, com os colegas, com os próprios professores, com futuros. De repente, você tem uma empresa, e aí seu filho, de repente, ele vai poder olhar para os seus funcionários e entender, ó, tá tendo conflito ali dentro da empresa por causa de tal situação. Que ele vai conseguir ter esse olhar para identificar o que está acontecendo e ele vai contribuir para o processo. Então, ele vai poder encontrar aí um caminho que faz sentido para a particularidade dele. E a gente vai dar muitas possibilidades que sejam interessantes, atraentes, né, para esse adolescente, e ele vai conseguindo direcionar para aquilo que fizer mais sentido para ele. Uma das perguntas que fizeram, o curso é anual? Como é que vai funcionar? Vai ser semestral, anual? Ele é continuado? Ó, na realidade, não é um curso, não é um curso, é um acompanhamento, né? É algo além, é algo maior do que um curso. Ele vai além. Sai do método tradicional, quadradinho, como o Ricardo falou, vem ser disruptivo Exa, mesmo. Isso é importante deixar claro exatamente. para que todos saibam qual que é o formato. Esse formato é atraente. Exatamente. Então, é um acompanhamento, né? É um acompanhamento de desenvolvimento, como eu falei no comecinho da live, é um acompanhamento de desenvolvimento nas áreas gerais da vida daquele adolescente. Quando eu falei sobre o acompanhamento no sentido, né, de fortalecer a questão emocional do adolescente, a gente vai ter dentro desse programa de acompanhamento profissionais formados aqui pela Faculdade da Alma, né? Terapeutas capacitados que vão estar ali com a gente, acompanhando também esse adolescente, trazendo para esse adolescente um lugar de escuta real, um lugar onde o adolescente pode falar, onde ele pode se expressar, desabafar, buscar a ajuda que ele precisa, tá lá numa crise, acontecer uma situação em casa. Às vezes, eles vão buscar em qualquer caminho, né? Essa solução para essas questões, para essas crises, ou E às eles vezes até vão crise interna. E eles vão buscar, tá? A única diferença vai ser o onde. Se eles tiverem uma dúvida, um obstáculo emocional, uma briga em casa, eles vão falar com alguém. Vai ser um outro adolescente? Ou quem que vai ser? Se eles tiverem uma dúvida sobre. Vou pegar um assunto polêmico aqui.
bater uma dúvida sobre sexualidade para o adolescente. Você prefere que ele tire essa dúvida no TikTok, com outros adolescentes que influenciam ele, ou com uma equipe que pode ajudar ele a ele se encontrar e fazer. Entende? É bem diferente. Então, se ele não está tendo acesso a um ambiente favorável de desenvolvimento, ele vai procurar isso em outro lugar, seja na escola ou seja na rede social. E vocês sabem o que aparece na rede social para todo mundo. Não tem uma curadoria, né? É um negócio que vai acontecendo e que vai dando engajamento e vai dispersando na rede social. Então, é um conteúdo que nem sempre vai ser tão favorável para ele. Então vamos lá. Exatamente. Comunicação, empreendedorismo, aumentar as nossas capacidades e habilidades soft skill. O que é soft skill? As pessoas são contratadas pelo currículo e é mandada embora porque não sabe se relacionar com as pessoas, não tem inteligência emocional. Então, realmente, isso aí chama muito a atenção. Vamos lá. Outra coisa que chama a atenção desse programa continuado, que vai fazer uma diferença extraordinária na vida daqueles que vão continuar o nosso propósito no legado, por isso que o nome é importante. Todos entendam que aqui não serão formados herdeiros, e sim sucessores de grandes oportunidades, porque eu sempre vejo a família se envolve muito com o trabalho e cresce muitas vezes empreendendo. E a grande preocupação dos pais é não deixar um sucessor. Aí ficam os herdeiros, em poucos anos, até meses, acabam falindo as empresas por não ter essa grande oportunidade de serem sucessores. Então, eu acredito que esse programa vai ajudar muito a formar grandes líderes para a nossa nação, para novas empresas e até para continuar o trabalho que vem sendo construído e plantado lá atrás com os pais. E não só ele ser este sucessor, né, competente, mas como ele também construir o teu próprio legado, né? Ser capaz de construir o seu próprio legado, porque a gente vai desenvolver no adolescente essas habilidades de criar a própria realidade, de também sair do vitimismo, também sair das cobranças e entender que ele é capaz e que ele pode. O que que ele quer? Ele pode. Né? Então, a gente também vai desenvolver essas habilidades no adolescente, num trabalho psicológico, um trabalho neuropsicológico. A gente vai ajudar esse adolescente também a desenvolver esse poder interno dele, essa capacidade interna nele, dele conseguir essa firmeza para ir para a vida, essa segurança que ele precisa para ir para a vida. Agora imagina só se você pudesse ter passado por essa experiência. Você estava lá no ensino médio, você estava lá com os seus desafios de avaliações, cheio de dúvidas do que fazer, e você tivesse tido a oportunidade de ter esse acompanhamento, de ter uma equipe especializada, capaz de te direcionar e te orientar e te apoiar nos teus desafios. Provavelmente todo o clima em casa seria mais leve. Provavelmente você teria feito escolhas que você não teria tido a necessidade de ter cometido tantos erros. Você teria conseguido encontrar alguns atalhos, né? Esse processo de acompanhamento, de orientação faz toda a diferença. E eu tenho certeza. E eu, com certeza, gostaria de ter tido isso quando eu era adolescente. Isso ia ter mudado completamente a minha vida e eu talvez ia ter acelerado muito o meu resultado também, com certeza. A pergunta para os pais é: imagine você podendo voltar no passado e poder melhorar. Eu não digo mudar, porque até para mudar seria difícil, né? Porque se nós mudarmos alguma coisa que aconteceu no passado, com certeza não estaríamos nem aqui. Mas se você pudesse melhorar, potencializar, encontrar caminhos mais rápidos, soluções inteligentes, tudo isso faria uma grande diferença no dia de hoje. Se você ia conquistar, conquistaria mais rápido. Se você ia superar muito mais rápido. Então, caminhos encurtados, inteligentes, que com certeza farão a diferença na vida dos nossos pequenos. E um outro medo que tem dos pais, às vezes, por exemplo, você tem uma filha menina, e aí, de repente, ela está lá com seus 16, 17 anos, e aí ela resolve se relacionar com alguém, de namorar ou alguma coisa assim. E às vezes ela não vai contar para você o que está acontecendo, mas
essa é uma época em que existe um processo muito forte, né, de dependência emocional, a pessoa não está madura emocionalmente ainda. E aí as relações acabam trazendo muito sofrimento. Os filhos de Eliane, às vezes, contam dos colegas de turma deles, do ensino médio, que eles passam uns perrengues, umas dores, assim, e terminam e discutem. Então, assim, e aí é um sofrimento tão grande, e depois os dois ficam lá dando conselho para os irmãos, porque Exatamente. eles estão num ambiente aqui com a gente, né, muito saudável emocionalmente, então eles conseguem ir lá e ser a pessoa que eles procuram para encontrar respostas, né? Que leva ajuda. E outra coisa que é importante e que a gente vai trazer dentro do programa Legado e Propósito é esse olhar de fato para a dor do adolescente, para o sofrimento do adolescente, para o sentimento do adolescente. É um momento que eles estão vivendo seus sentimentos à flor da pele. Para eles, aquilo é muito grande, para eles, aquilo é muito real. E porque eles estão vivendo essa realidade, para eles é real. E aí a gente vai olhar com esse mesmo olhar, né, de reconhecer, de entender e de cooperar e de ajudar. A gente não vai falar, não acredito que você está assim, porque você terminou com aquela menina. Tem 10 outras meninas ali. Porque, Ricardo, o meu filho mais novo, ele me trouxe uma situação outro dia que o amigo dele estava entrando em depressão, o amiguinho dele, né? 12 anos, entrando em depressão porque a garotinha que ele gostava não queria mais ele. E aí estava lá o meu filho, dando um de terapeuta com o coleguinha dele, e ele conseguiu ajudar o coleguinha. Porque, assim, um adolescente consegue olhar para o outro e reconhecer e validar o sentimento. E por que que nós, adultos, muitas vezes não faz isso? A gente, enquanto adulto, a gente olha para o adolescente, frescura de adolescente, não sei o quê, e não é, não é. É por isso que talvez se criou esse estigma entre os adolescentes que impede eles de falar com o adulto, porque eles já têm em mente que o adulto não vai entender. Por quê? Porque o adulto às vezes não quer nem olhar para aquilo, acha que é frescura, acha que. E no legado e propósito, não. A gente já sabe que não é, a gente já está aqui pronto, né? Prontos. Nós e toda a equipe que vai trabalhar aqui com a gente nesse acompanhamento, a gente já sabe que isso é real. E o adolescente está sentindo. A gente vai ajudar esse adolescente a integrar isso tudo dentro dele e a equilibrar isso dentro dele, de modo que isso traga vida para ele, e não o contrário. Né? Ele vai ter esse lugar para chegar aqui e para então colocar tudo isso. Ele não vai precisar buscar no TikTok uma explicação para isso, uma solução para isso. Ele vai ter aqui dentro. Porque a gente não vai trabalhar só com fala. Não, nosso trabalho vai ser dinâmico, vai ser na linguagem do adolescente. Vai ser divertido. E tem outra que ser, coisa, né? Outra coisa importante, será online, né? Isso, exatamente. Vai acontecer online, então qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil ou do mundo pode fazer inscrição do seu filho para participar. Mais detalhes na terça-feira, às 19 horas, a gente vai fazer um evento, né, explicando detalhadamente como tudo vai funcionar. Você pode obter mais informações mandando direct aqui no perfil ou da Faculdade da Alma ou do Legado e Propósito. Pessoal, importante, você que está ouvindo agora e se interessou, que tem o seu adolescente, que quer que ele tenha a oportunidade de ser muito melhor do que nós fomos na nossa juventude, entre aí, Faculdade da Alma ou Legado e Propósito, e peça o link. Vai ter uma reunião na terça-feira explicando e falando todos os detalhes desse programa continuado, que realmente é bem diferente do que nós estamos acostumados. Eu senti a falta disso, porque a nossa juventude, se tivesse um pouco mais de preparo e ferramentas extraordinárias para mudar a nossa realidade que hoje nós estamos vivendo, certamente teríamos avançado muito mais na nossa vida, seja na carreira, na emoção, no casamento, na vida, no dia a dia. Porque eu acredito que o sistema nosso hoje educacional, ele não está trazendo ferramentas que estamos vivendo da atualidade. Tudo está mudando e cada dia que passa, encontramos deficiências, né, em algumas situações. Por exemplo, eu não sei como nos dias de hoje a escola convencional ainda não tem trazido
o curso de comunicação, de empreendedorismo, situações como essa, emocionais. Todos os dias é bullying. Todos os dias são situações conflitantes e não existe curso de inteligência emocional no nosso sistema convencional de educação. Então, certamente, esse legado e propósito faz muito sentido para a nossa vida, faz muito sentido para você que está assistindo. Então, tá aqui, ó, terça-feira, às 16/12, às 19 horas, vai ter uma reunião explicando detalhadamente a apresentação desse programa. Então, você que quer conhecer um pouco mais, conversa ali, ó. Mande o direct, converse no privado e faça parte disso que certamente vai revolucionar a tua vida. E tem uma coisa também que é diferente na proposta, que normalmente todas as instituições, inclusive as de ensino médio, né, ficam falando, vamos preparar o seu filho para o futuro, vamos preparar o seu filho para o futuro. E aqui a gente não vai só preparar a pessoa para o futuro, a gente vai preparar ela para o presente. Você vai começar a notar resultado, em algumas semanas você já vai começar a ver que o comportamento mudou, ele está mais comunicativo, está mais centrado, está começando aí a se sentir mais Perdão, firmeza, deixa eu fazer um parênteses aí. Eu quero, não termine esse assunto, isso é muito importante. Todas as oportunidades que nós encontramos, seja online, seja presencial, todo mundo fala: eu vou preparar o teu filho para o futuro. Parece que é uma propaganda enganosa, né? Você vai deixar para o futuro a responsabilidade do que poderia fazer agora. Então, fale novamente, isso é importante. Você não vai preparar ele para o futuro. O futuro, na verdade, ele vai viver plenamente o futuro. Você vai preparar ele agora. Ele precisa ser preparado agora. Muito e os bom. resultados já começam a ser sentidos no agora. Ao longo da semana, você vai sentindo a diferença acontecendo na forma como ele age, como ele fala, como ele se comporta, como ele se sente. E você vai ver que aí é como se fosse uma construção de uma grande muralha. E todo encontro que ele vai tendo, toda interação que ele vai tendo dentro do programa, ele vai colocando tijolinhos e construindo essa muralha toda. E com essa construção, a construção não é assim, vamos colocar o muro inteiro pronto, não, é tijolo por tijolo, é habilidade por habilidade, é a experiência por experiência, é uma crença limitante que é superada e na outra semana outra crença que é superada, que limitava, né, de ela acreditar no próprio potencial, por exemplo, e que é superada. Então, são muitos nuances e muitos detalhes que vão fazendo parte dessa construção para que seja uma construção consolidada, né? Algo concreto, duradouro e que vai ir para o resto da vida, abrindo portas para esse adolescente vida adulta adentro, né? Muito bem lembrado, Ricardo Leal. Estava aqui, ó, nos meus tópicos para trazer esse assunto, que, gente, não é para o futuro. É também, porque a gente vai chegando, a gente vai, cada passo, né, a gente vai alcançando esse futuro. Mas é para o aqui e para o agora, é para o hoje desse adolescente. É para a dor que está doendo nele agora, né, nesse momento. E assim a gente vai construindo um futuro melhor. Mas a gente vai trabalhar no aqui e no agora, com o que está doendo nesse adolescente hoje. E eu tenho certeza, Ricardo e Ricardo, que a pessoa que passar, que o adolescente que passar por esse programa, ele vai ter uma vida diferente, né? Dizem que para mudar o mundo, você precisa mudar você mesmo. Então, nós vamos ter um mundo muito mudado, porque nós vamos ter muitos adolescentes conscientes indo para a vida. E, quiçá, adolescentes que depois entra aí, né, em lugares importantes da nossa vivência, né, sei lá, de repente, pegando o teu exemplo aí, uma pessoa que vá para a política e que vai fazer diferença ali, nesse meio, né, que a gente precisa muito disso. A grande necessidade do mundo polarizado que nós vivemos, onde as pessoas estão sempre buscando os polos, seja direita, esquerda, positivo, negativo, essa dualidade tem deixado literalmente a nossa sociedade muito machucada. E nós precisamos de pessoas que assumam responsabilidades, que peguem mesmo no cajado, peguem mesmo nas cordas, nas rédeas da vida e venha dizer para todos:
o que veio fazer, o que precisa ser feito, não esperando que caia do céu um salvador da pátria, esperando que os pais, que alguém, que uma política vai fazer a diferença. Pelo contrário, pessoas fortes, maturas, independentes, autônomas, que venham desenvolver um projeto principalmente para a vida dela. E ela vai estar Exato. muito melhor representada. Eu percebo também que muitos jovens têm dificuldades com os seus primeiros empregos porque não têm definido, principalmente, a área que vão atuar. Então, nós encontramos pessoas frustradas em muitos empregos que não dão resultado. De repente, é porque ela não entendia qual que era a sua verdadeira identidade. Eu vi que vocês trabalham muito com isso. Exatamente. Outro foco do nosso programa é identidade. Identidade. Nós vamos fortalecer esse processo nos nossos adolescentes de identidade, de seres conscientes, de pessoas fortes, de pessoas determinadas, de pessoas que estão prontas para a vida. Vamos focar muito nesse ponto. E trabalhando isso, vocês também vão sentir um efeito colateral, que é a melhora da convivência em casa, né? Às vezes vocês têm uma relação muito de atrito, às vezes, ou de falta de comunicação, de se fechar, né? E não conseguir manter um diálogo. E isso acontece, né, por causa de um processo de desgaste, por causa de um distanciamento que foi surgindo. E a ideia do programa também é de aproximar você e os adolescentes, o seu adolescente, né, de novo, permitindo que vocês tenham um relacionamento saudável, favorável para os dois lados, para que ele sinta que vale a pena estar perto de você, que ele sinta que você apoia, que você incentiva, estimula ele, e ele podendo também ter um papel aí chave dentro da família, dentro do negócio da empresa de vocês, e etc. Ou do emprego, né, que ele for desenvolver. Ricardo, mas eu já estou separado, os meus filhos estão sem os pais, né, seja o pai ou seja a mãe, temos conflitos aqui familiares. Você acha que isso aí vai influenciar? Eu estou cansado de participar de imersões em que nas imersões as pessoas precisam aprender a renunciar coisas que ficaram machucadas lá atrás para poder avançar. E por que esperar 30 anos da sua vida para fazer isso? Por que não pode ser resolvido agora, com 12 anos de idade, 13, 14, 15, 16, 17 anos, na plenitude da vontade de querer voar mais alto, com as ferramentas e, com certeza, as lições necessárias para chegar muito mais longe? Olha, dentro do legado e propósito, a gente vai falar com mais detalhes sobre esse acompanhamento na nossa reunião fechada que a gente faz agora no dia 16, terça-feira que vem, às 19 horas, né? Então a gente vai explicar com mais detalhe como vai funcionar, porque nós vamos também trazer apoio para esse casal, ou para essa mãe que se separou e está com os filhos, esse pai que separou e está ali com os filhos. A gente vai trazer esse apoio também para essa família, tá? Não importa qual é a dinâmica que está acontecendo ali, a gente vai trazer apoio para essa família, para ela poder saber lidar com aquela situação, para não ter os resultados negativos ali na frente, porque a conta chega depois. Foi isso que eu falei para você, que quando eu tive meu processo de separação, que eu fiquei com as minhas duas crianças de 2 e 4 anos, eu sabia que se eu não fosse inteligente o suficiente ali naquele momento, porque eu já estava nessa jornada, né, de terapeuta, se eu não fosse inteligente em como lidar com aquela situação ali naquele momento, por mais que eu estava sofrendo com tudo isso, quem ia sofrer os resultados seriam os meus filhos quando chegassem na adolescência. Então, eu tive essa consciência, então eu pude fazer isso acontecer, né? Eu entrei nesse laboratório e por isso a gente está aqui hoje. Por isso a gente tem o que entregar dentro desse programa, né? O Legado e Propósito. Por quê? Porque é uma experiência prática. Então, esses pais também vão ter isso. Eu vou estar ali, eu vou estar acompanhando, eu e toda a nossa equipe de terapeutas. A gente vai estar acompanhando esses pais para ajudar eles a passarem de maneira saudável por esse processo, os pais e os adolescentes. Eu quero que você entenda que isso é algo diferenciado, que você não encontra hoje no nosso país. Tá? Se você pesquisar, você não vai encontrar um treinamento, um programa que vai levar os teus filhos ao próximo nível. Então, preste bem atenção no que eles estão dizendo. Crianças e adolescentes, né, preparados para a vida, para o mundo, para os relacionamentos, para as próximas empresas, para os bons negócios, jovens muito mais fortalecidos emocionalmente,
lidando com todas as questões que hoje o mundo vem trazendo de uma forma avassaladora. As redes sociais têm deixado, como o Ricardo disse, o TikTok tem sido psicólogo de muita gente. E por que eles estão procurando nas redes sociais? Porque não estão encontrando em casa. Isso é natural. É uma Ninguém tem. abertura, né, em casa. Pois é, Uhum. não são todos os pais que têm essa oportunidade de ter um preparo, porque até eles não tiveram. Então, o que está sendo oferecido hoje, olha só, é algo realmente que vai fazer uma grande diferença na sua família. Inclusive, quando eu trouxe a questão do TikTok, não era uma coisa do tipo um pensamento moralista, nem nada do tipo, mas às vezes a pessoa que ele está tirando dúvida está mais perdida que ela. Pois é, pois é. É um cego conduzindo o outro precipício. Infelizmente, é isso que acontece. E Eu aí, tenho uma e grande. aí o que acontece nesses casos, não adianta ir lá depois e dizer onde foi que eu errei, se arrependendo ou se culpando e entrando numa dor por causa disso, né? O negócio é agir enquanto é tempo e preventivamente, de preferência, para você colher frutos Exatamente. bons lá na frente, né? E esse adolescente também. É, e sempre é tempo. Este é o teu tempo, este é o teu momento. Então é hora de você aproveitar agora. Né? Não fica aí se lamentando, ai, mas já foi tanto, não sei o que e tal. Não, solta isso. É agora, o momento é agora. Se chegou para você agora, é porque é agora. Né? Então não importa qual a idade do teu adolescente, não importa que fase que ele está, não importa o que esteja acontecendo. A gente vai ter a solução para isso. O legado e propósito chegou, né, para esse momento da tua vida. Então, fique em paz, este é o teu momento, confia que a gente está aqui para fazer a nossa parte. Então, acredite, isso vai fazer diferença na sua vida, vai fazer diferença na vida do teu adolescente, vai fazer diferença na vida da tua família. E outra coisa que vale a pena ressaltar é que aqui, dentro do corpo docente, dentro de todo o apoio que esse aluno vai ter, ele não vai ter um direcionamento do tipo, foi culpa de meu pai, culpa da minha mãe, foi culpa de fulano, ciclano. Não. Aqui a gente vai focar em respostas, em soluções e em aprender com cada obstáculo que esse adolescente, porventura, encontrou na sua vida. Então, dito isso, a gente foca em resultado, foca em solução. E isso é super importante, porque a gente não vai desenvolver uma pessoa para virar um adulto reclamão. A gente vai desenvolver um ser humano para ser um encontrador de respostas, né? Ele vai olhar assim, tem um obstáculo aqui. Tá, mas dá para resolver desse jeito. Vamos contornar esse problema aqui dessa outra forma. E são essas Exato. as pessoas que mais prosperam na vida, são essas pessoas que enriquecem, porque elas encontram respostas e soluções que a sociedade está procurando, que está precisando e que a sociedade pagaria por essas respostas, essas soluções. Então, pessoas com esse perfil tendem a prosperar muito na vida. Pessoas que só reclamam e acham defeito e problema em tudo, mas não trazem uma solução, tendem a não conseguir prosperar muito, né? Então a gente pode e vai desenvolver essa perspectiva para o seu adolescente, para ele poder performar e ter grandes resultados na vida. Vamos criar uma grande comunidade de adolescentes conscientes, né? Conscientes, porque esse também é o nosso outro objetivo do programa, gerar adolescentes conscientes. E a gente vai fazer isso, se Deus quiser. É uma nova geração que vem se levantando para comandar os rumos da nossa nação e de outros países. Quem me acompanha sabe que eu tenho de deixar como marca registrada. Família é uma das bases da nossa bandeira. Então, nada mais, nada menos importante de como deixar uma marca registrada como legado e propósito para que teus filhos tenham consciência de uma grande oportunidade de serem diferenciados, né? Acima da média, nessa geração que certamente vai comandar os grandes destinos do nosso país. Dito tudo isso, a gente quer agradecer pelo convite, por estarmos aqui falando com você desse programa que é tão importante para a gente, e não só para a gente, importante para os nossos adolescentes, né, que já são ali resultado dessa jornada que a gente está trazendo aqui, e dizer que a gente vai seguir juntos, e vamos seguir
junto com todos os pais de adolescentes que vão estar ali nesse projeto com a gente, nesse programa de acompanhamento. Pelo Paraná, pelas famílias e pelo Brasil, temos esse compromisso de trazer algo extraordinário e diferente para todos. Muito obrigado, eu que agradeço. Fiz o convite, mas quem ganha somos nós. Um beijo carinhoso a todos vocês, tá? Faculdade da Alma, que realmente tem feito grande diferença na nossa vida, nos nossos familiares, e certamente vai fazer também diferença na tua vida que está assistindo aí. Então não esqueça, dia 16/12, às 19 horas,